Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Vamos então dar início ao nosso trabalho de vibração e paz. Hoje, quem fará a palestra por nós é o nosso amigo Luiz Portillo, com o tema Fé. Ele fará também a leitura do Evangelho e da mensagem. Vamos então agora nos concentrar um instantinho em nós, nos nossos pensamentos, e vamos agradecer. Agradecer pela vida, pela oportunidade de crescer, de evoluir, e agradecer por mais uma vez estarmos aqui, em paz, em harmonia, para seguirmos o ensinamento do Mestre. Se conosco, irmãos amoráveis, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre fé. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Instrução dos Espíritos, item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? A mensagem é do livro Amizade, psicografia do Chico, pelo Espírito Meimei. Toque de fé. Ergue-te e caminha, enxuga as lágrimas e fita os céus. Deus, que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. A sombra vale para destacar a luz. Surge a dor para aumentar a alegria. As provações te feriram, esquece. Se desenganos te amargaram a existência, não esmoreças. Escuta a esperança no silêncio da própria alma a falar-te de futuro e de amor, de beleza e eternidade, e transforma a bênção das horas em riqueza de trabalho. Ouvida toda a sombra, à procura de mais luz, e perceberá que Deus está contigo, em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Então, para tratar da nossa tema de hoje sobre fé, que a fé não é palpável, né? Sem ela nós entramos em desespero, em desamparo. E fé não é não acreditar, isso é crença. A fé requer entrega, confiança. Então, para isso eu busquei, numa das reuniões que Cristo teve na igreja dos pescadores com os apóstolos, como era comum esses diálogos, em que Simão Pedro, após um dia com muitos questionamentos internos, fez a seguinte questão ao Mestre: Senhor, o que se pode entender por confiar? Quando e onde confiar? E o Mestre responde calmamente, como sempre, muito esclarecedor. E eu tomo a liberdade aqui de ler alguns trechos desta conversa do Mestre, para que nós reflitamos que há 2000 anos o Mestre colocou esses ensinamentos, que está à nossa disposição, ao nosso alcance, ao nosso entendimento.
O mestre respondeu assim a Simão Pedro: a confiança, Pedro, não é material comprável nos mercados da terra. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e o esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. O mestre nos ensinando que já está na nossa consciência, que não depende de ninguém a não ser de nós mesmos, do nosso esforço diário para conseguirmos fazer desabrochar, despertar e crescer essa confiança que já está em cada um de nós. E o mestre continua: Pedro, alimentar a desconfiança é pender-se para o negativo, que traz ao coração a dúvida, o medo, falsificando os alicerces de todos os teus ideais. Esforça-te para que tenhas confiança em tudo e em todos os lances da vida, que essa mesma vida te responderá com a fé, com a certeza, e isso trará alegria duradoura e paz necessária para viveres. Olha o que Cristo nos disse. A desconfiança, a falta da confiança no Criador, a falta da fé, ela abala todos os nossos alicerces dos nossos ideais. Não é alguma coisa. Ela mexe em todo o ser. E ele diz mais: a alegria e a paz que a gente precisa para viver, basta que confiemos no Pai. Basta que entreguemos com alegria, realmente nos dediquemos. E toda aquela paz que a gente tanto busca, que a gente tanto procura no nosso dia a dia, pode ser conseguida para o nosso viver neste planeta de provas e expiações, através da confiança no Criador. O mestre continua: Pedro, acima da confiança nos outros, da confiança no que houve, da confiança nos destinos da humanidade, é bem melhor que confies muito, mas muito em ti mesmo. Duvidas da tua capacidade? Duvida do que podes realizar? Duvida dos teus sentidos? Duvida das coisas invisíveis? Se for esse os caminhos das dúvidas, acabarás duvidando de Deus, nosso Pai, que estás no céu. Olha o que o mestre nos alerta. Quando a insegurança e a desconfiança começa a inundar o nosso ser, quando passamos a nos sentir desamparados e em desespero, porque a falta da fé traz isso em nós, nós poderemos chegar a duvidar de Deus. Palavras do Cristo. E o mestre continua: confiança não tem hora. Ela deve ser permanente como a vigilância. Mas vigiar não é desconfiar. É ter os sentidos ligados à razão que examina os fatos e nos dá a direção daquilo que devemos fazer e do que deve ser rejeitado, sem que a desconfiança tome sentidos e entorpeça a fé. Tudo o que fizeres, faze-o com confiança, acreditando nas suas boas realizações. Se porventura algo falhar, como é de costume nas lides humanas, não esmoreças com o ocorrido. E não te lembres da dúvida. Avança, ocupando a mente e o coração em outras atitudes cada vez mais dignas. Ponderar naquilo que te convida a selecionar trabalho
e não dar vazão às desconfianças, que poderão se enraizar na tua cabeça e crescer como semente maligna, dando muito trabalho para depois ser arrancada. O que mais falar depois de ouvir o Cristo dizendo isso? Não esmorecer, não perder a fé. E quando isso estiver dentro da nossa pequenez, nos esmorecendo assim, todos nós balançamos em algum momento, ele nos dá um conselho muito sábio, que às vezes podemos esquecer. Ocupa a mente e o coração com atitudes dignas. Quando nos sentirmos em dúvida, quando alguma ansiedade, dentro dos acontecimentos da vida, no nosso lar, no trabalho, na sociedade, e nos sentirmos assim, ocupemos a mente e o coração com atividades dignas. Esse é o remédio, a receita do Cristo. E o Cristo continua. Pedro, confiar em si mesmo é um passo avançado no mundo interior. Compete a cada um começar esse trabalho, e eis que as nossas conversações estão cheias de exemplos e a nossa vida completa de execução desses convívios com a lei de Deus. A oração sensibiliza todos os dons que possuis e te dá uma certeza da procedência dos fatos nos teus caminhos, no intercâmbio do céu com a terra. Já pensaste o que pode acontecer a um homem em dúvida? O mesmo a um barco solto ao léu das águas de um rio ou nas ondas furiosas do mar. O Mestre também já nos ensinou que quando quisermos conversar com o Pai, que nos recolhamos nos nossos aposentos, na nossa intimidade, e que travemos com Ele uma conversa de pai para filho, né? Sem precisar de alarde, de palavras rebuscadas, que possamos conversar com o Pai na qualidade de filho, que pede ajuda, que se sente atormentado, que pede conselho, com a certeza de que a resposta sempre vem. É que nós, na nossa pequenez, às vezes, não conseguimos enxergar os sinais. As respostas vêm de alguma maneira, por um amigo, por um acontecimento, por um fato qualquer. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entender os recados do Pai. Ele nos convida à oração, que sensibiliza todos os dons, que te dá a certeza do que acontece consigo mesmo. Uma receita dada pelo Mestre Jesus a todos nós, dirigida a Simão Pedro e a todos nós, habitantes do planeta. Que nós consigamos, dentro do momento que atravessamos, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas alegrias, buscarmos na oração, na ligação com o Criador. Se nós não podemos nesse instante ir ao templo religioso, seja ele qual for, que nós façamos isso
diariamente na nossa intimidade com o Pai. Que nós tenhamos a confiança de que Ele está no comando de tudo. E que nós não nos esqueçamos de que nós somos os escritores do nosso livro da vida. Nós escrevemos as páginas da nossa caminhada. Que nós não nos esqueçamos disso, para quando as dores chegarem, as dificuldades cruzarem o nosso caminho, não entremos em desespero. Nos lembremos da confiança, da fé e da oração, pois a resposta vem. Basta estarmos serenos, confiantes, para assimilar a resposta e iniciar a atitude. Como Cristo falou aqui no texto, depende de cada um iniciar a caminhada e esforçar-se dia a dia para vencer as dificuldades. Que possamos, a partir de hoje, se já não o fazemos de longa data, nos esforçar um tanto mais e abraçar o Pai um tanto mais, porque Ele nos abraça o tempo todo. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo então ao Luiz Portilho pela palestra, falando sobre a fé, sobre Cristo, que está cada vez mais nos envolvendo com tanto amor e carinho. Então vamos fechando os nossos olhos, onde nós estamos em casa, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, trazendo tudo em harmonia, trazendo uma luz que vai nos envolvendo com tanta paz, amor. Nós vamos também pedindo aos mentores da nossa Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, e todos esses mentores que nos auxiliam a trazer toda essa energia que vai alimentando, equilibrando todos os nossos centros de força, do coronário, frontal, laríngeo, para que possamos ter esse pensamento no Cristo, palavras edificantes, trazendo no cardíaco, no esplênico, no gastrogenésico, toda uma fraternidade de equilíbrio, transformando no básico, numeral e no bulbo, uma explosão de luz fraterna que envolve todo o nosso lar, trazendo essas palavras de fé, construir essa fortaleza onde moramos. Anjos, arcanjos, serafins vos envolve, trazendo a luz necessária, a alegria de estarmos em comunhão com Deus nos ensinamentos do Cristo e viver, ou melhor, vivenciar esse Evangelho maravilhoso que Ele nos colocou. Por isso que agradecemos essa noite todas as palavras, essas bênçãos, e que possamos ser envolvidos cada vez mais para essa natureza cristã. Que assim seja.